dizendo para alguém: o cativeiro não é tão ruim quanto parece. Não, eu vou repetir, que alguém já levantou a mão. É Deus dizendo: a pancada não é tão ruim. Pastor, explica para mim. Eu explico. O Deus de Israel está dizendo: quem mandou a pancada fui eu. Mandou por quê, Jeová? Só para você voltar para o lugar que você nunca deveria ter saído. Segura na mão de um vaso que está do teu lado. Segura. Sacode ele até ele dar glória. Sacode. E diga para ele: eu não sei aonde Deus vai mexer. Diga: eu não sei aonde Deus vai sacudir. Mas uma coisa eu sei: vai voltar a orar. Vai voltar a marchar. Vai voltar. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da TV Shalom. Para o YouTube poder lhe informar toda vez que for publicado um vídeo novo, é necessário você se inscrever nesse canal e ativar o sininho das notificações. Deixe um comentário nesse vídeo. Eu gostaria muito que você comentasse. Para mim, saber a sua opinião é muito importante. Quem quer ouvir a Bíblia, diga: eu quero ouvir. Isaías 40, 31, e o texto diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como de águia. Vou repetir o texto. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como de águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Se puder, aponta um dedo para esse profeta que está do teu lado, com muita graça, e diga para ele: eu não sei como. Grita para ele, diga: eu não sei como. Diga: mas de uma coisa eu sei. Diga para ele, depois desse culto, diga: Deus vai te dar asas e você vai subir como uma águia. Assente-se dando a melhor glória que você puder. Eu sinto Deus neste lugar. Quem quer ouvir a Bíblia, diga: eu quero ouvir. Queridos, capítulo de número 40, verso de número 31. Esse texto, na verdade, não é mais um profeta que está falando. O verso 31 é Deus que está falando por intermédio de um profeta. E quando eu digo que não é um profeta que está falando, eu não digo com isto que profeta falando não tem valia. Até porque esta é uma igreja inteligente e sabe que profeta de Deus falando em cima é Deus assinando embaixo. Posso repetir? Profeta de Deus falando em cima é Deus assinando embaixo. Só que esse texto é muito mais do que um profeta falando, é Deus que fala por intermédio dele. E aí eu deixo uma deixa para quem veio da glória. Se um profeta falando já é perigoso, imagine Deus falando por intermédio dele. E a palavra é: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como de águia. Essa profecia é maravilhosa. Só que mais bonito do que a profecia é a gente entender o período que esta profecia é liberada. Olhe para cá. O período que esta profecia é liberada, pastor Silvano, talvez seja num período mais negro da nação de Israel. E para eu te explicar isso, eu preciso te relembrar que Israel teve pelo menos 2 grandes reis. Quantos reis eu disse? 2. Quem é o primeiro pastor? Davi. Quem é Davi? Ninguém. É só o homem segundo o coração de Deus. Quem é o segundo rei? Salomão. Quem é Salomão? Ninguém. É só o homem mais sábio que habitou dentre todos os homens. Enquanto Davi e Salomão está reinando sobre o trono de Israel, essa nação vai vivenciar verdadeiros dias de glória. Porque não se lembrar que no reinado de Davi Deus dá para ele uma planta, e no reinado de Salomão Deus dá a realização do projeto. Que projeto é esse? O templo que Salomão constrói. Trocando em miúdos, Deus agora tem uma casa. A arca da aliança tem um lugar para morar. Só que o problema é que quando Salomão chega no cume do seu reinado, ele vai cometer alguns erros.
E o dia de todos chegam. E o dia de Davi chega e ele morre. O dia de Saul chega e ele morre. E quando Saul vai morrer, melhor dizendo, Salomão vai morrer, a nação de Israel mais uma vez se desvia dos caminhos de Deus. Pastor, e por que você diz mais uma vez? É simples. Porque você sabe que a nação de Israel na Bíblia é a nação amada, escolhida, eleita de Deus. Mas também é uma das nações mais oscilantes que existem. Quer ver? A nação de Israel adora Deus de manhã, adora Baal de tarde, adora a arca da aliança de manhã, levanta bezerro de ouro à tarde. Basicamente é uma nação oscilante. E quando esses reis morrem, mais uma vez a nação de Israel se desvia. E quando o povo se desvia, pastor Silvano, a nação de Israel vai entrar em um contexto chamado de crise. Abra a boca e diga crise. A pergunta que não quer calar é: pastor, por que Israel entra na crise? Bom, eu acabei de te falar. Porque se afasta de Deus. E a equação aqui é simples, quer ver? Se afasta de Deus e os problemas aparecem. Se afasta de Deus e os problemas surgem. Se afasta de Deus e entra nas crises da vida. E quando Israel entra nesse momento chamado de crise, a nação de Israel vai cometer o seu primeiro grande erro. E qual é o erro, pastor? A nação vai rachar, as tribos vão se dividir. Vamos lá. E por que isso é pecado? Simples. Quando Deus pensou em Israel e transformou Israel na nação eleita, a ideia de Deus é clara. Olha a ideia de Deus. A ideia de Deus é ter um povo, uma nação que anda junto, pensa junto, fala junto, adora junto. Só que quando o povo se afasta de Deus, a ideia de ser um vai por água abaixo. É por isso que quem era para ser um não é mais um, se tornam duas nações dentro de um reino melhor, reino norte e reino sul, capital Judá, capital Samaria. Então Deus está olhando para a terra e Deus está percebendo que quem era para andar junto está andando separado. Deus está percebendo que quem era para falar a mesma língua não consegue se entender. Deus está percebendo que quem era para se ajudar está se matando. E eu posso deixar uma deixa aqui: Deus não gosta de divisão. Repete ou deixa para depois. Deus não gosta de divisão. E quando Deus percebe que o seu povo está dividido, Deus tem uma primeira brilhante ideia. E a pergunta é: pastor, qual é a ideia de Deus aqui? Bom, a ideia de Deus é levantar profetas, e de diferentes formas, esses profetas têm um recado para Judá e para Samaria. Exemplo, Jeremias capítulo 18. Pastor, qual é a ideia de Deus em Jeremias capítulo 18? Olha o texto. Como vaso de barro na mão do oleiro, sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. A pergunta é: pastor, qual é a ideia de Deus aqui? Bom, a ideia de Deus é se disfarçar de oleiro, te disfarçar de barro, te chamar para olaria, para te lembrar que se o vaso não tiver do jeito que ele quer, ele quebra, requebra. Alguém já levantou a mão? Faz, refaz, e o processo só termina quando o vaso parece bem aos seus olhos. Só que aqui tem um problema, senhores. E qual que é o problema? É que Deus chama para olaria, mas ninguém quer descer. Deus chama para orar, mas a nação não quer orar. Deus chama para jejuar e ninguém quer jejuar. Então Deus está olhando para a terra e percebendo que Ele fala, ninguém ouve. Ele levanta profeta, ninguém escuta. Aí Deus olha para Israel e percebe algo extraordinário. O que é que Deus percebe e decide? Israel, eu estou falando, mas já que vocês não querem ouvir, eu vou lhe ensinar uma lição. E qual é a lição, Jeová? Se não vai pelo amor, eu vou te ensinar que vai pela dor. Pastor, olha lá. E o que é que Deus faz agora? Olhe para mim. Deus levanta dois impérios. Quantos impérios eu disse? Dois. Primeiro, os assírios. Segundo, os babilônicos. Eu não tenho tempo aqui para falar do cativeiro dos assírios ou exílio dos babilônicos. Não tenho tempo. Só que ambos, basicamente, têm a mesma função. E basicamente, qual é a função, pastor? Bater, acorrentar, amordaçar, escravizar. Quem?
Israel. É isso aqui que não dá para entender. O quê? Como é que Deus está levantando alguém para punir alguém que ele disse que é dele? Não dá para entender. Como é que Deus está levantando alguém para acorrentar alguém que ele chamou de nação eleita? Não dá para entender. Basicamente é Deus dizendo: Israel, oi, eu sou teu pai. Israel, oi, vocês são meus filhos, mas não se iluda. Se vocês não quiserem me obedecer aqui dentro, eu vou levantar inimigos lá fora para te ensinar a ser crente do lado de dentro. E quando Deus levanta esses impérios, o que acontece? Lá vai. Do luxo vai para o lixo. Quem era rei virou escravo. Quem andava de ouro agora está andando nu. Quem era de cima agora foi mais rebaixado à altura de pó da terra. Mas nesse momento de cativeiro, pastor Ederlan, Deus olha do trono para a terra e Deus percebe que algo extraordinário aconteceu. Você lembra daquele povo que não queria orar? Você lembra? Você lembra daquele povo que não queria ouvir Deus? Você lembra? Você lembra daquele povo que não queria mais adorar? Você lembra? Deus levantou 2 impérios, não foi? Mas quando esse povo chegou no cativeiro, quem tinha parado de orar voltou a orar. Ai, 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 ai. Olha aqui, eu vou repetir. Quem tinha parado de pregar voltou a pregar. Quem tinha largado o monte voltou para o monte. Pastor, não entendi. É Deus dizendo para alguém: o cativeiro não é tão ruim quanto parece. Não, eu vou repetir que alguém já levantou a mão. É Deus dizendo: a pancada não é tão ruim. Pastor, explica para mim. Eu explico. O Deus de Israel está dizendo: quem mandou a pancada fui eu. Mandou por quê, Jeová? Só para você voltar para um lugar que você nunca deveria ter saído. Segura na mão de um vaso que está do teu lado. Segura. Sacode ele até ele dar glória. Sacode. E diga para ele: eu não sei aonde Deus vai mexer. Diga: eu não sei aonde Deus vai sacudir. Mas uma coisa eu sei: vai voltar a orar. Vai voltar a marchar. Vai voltar. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Bate na mão de 2 vasos e diga para ele: Deus vai sacudir a terra, mas tu vai voltar para onde tu nunca deveria ter saído. E quando Deus permite isso aqui, olha para mim, a nação está voltando para o lugar que não deveria ter saído. Aí Deus levanta um profeta. Deus levanta um profeta. E o profeta tem uma palavra. Me pergunta qual? Qual? E os que confiam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como de águia. Eu não sei se tu vai dar glória, mas eu vou falar. Primeiro Deus não faz a promessa. Primeiro tu está voltando a orar. Não, eu vou repetir que lá no fundo um crente levantou a mão. Primeiro Deus não faz a promessa. Primeiro tu volta a jejuar. Primeiro Deus não faz a promessa. Primeiro tu volta para o monte. Pastor, o que é que você está dizendo? É que Deus não faz promessa para quem anda errado.